mas eu costumo falar que eu paguei o preço. Porque eu tive que tomar uma decisão na minha vida entre migrar de um processo que era muito tranquilo, que era uma área de zona de conforto total. Eu era um consultor já reconhecido no mercado, tinha um salário diferenciado, e eu falei, não, cara, agora eu quero mudar para a gestão. E seguimos aqui a todo vapor na entrevista 50 CIOs com um grande convidado que veio de longe, mas está aqui conosco hoje. Fernando Moura, prazer poder te receber para esse grande bate-papo nosso. Muito obrigado. Cara, o prazer é meu, é um privilégio sair lá de Goiânia e vir para cá para estar com vocês aqui, porque realmente eu tenho acompanhado o projeto aí, acho muito bacana essa história, contar um pouquinho dessa oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Olha, e vamos começar do início, né? Contando um pouquinho sobre infância, sobre família, ou seja, daquela forma que de fato somos, né? Conta um pouquinho da sua história, por favor. Olha, cara, vou voltar um pouco lá atrás então, hein? Por favor. Não sei se você conhece, mas eu sou de uma cidade do interior chamada... O pessoal pergunta, de onde você é? Fala, cara, eu sou de Presidente Prudente. Mas, na verdade, eu sempre estou mentindo. Porque, na verdade, eu sou de uma cidadezinha chamada Regente Feijó, que ninguém conhece, que é do lado de Presidente Prudente. É verdade. Eu falo Presidente Prudente para as pessoas se acharem. Mas eu conheço o Regente Feijó. Você conhece o Regente Feijó? Eu conheço o Regente Feijó. Álvares do Machado. Sou daquela região. Na verdade, eu nasci em São Paulo, mas mudei para aquela região, São Paulo capital, mudei para aquela região quando criança. Passei parte da minha infância ali. Dos meus 6 aos meus 12 anos, mais ou menos, foi nessa região que eu fiquei ali. Eu costumo dizer que ali foi o meu primeiro trabalho. Porque eu estudava, mas quando estava na época de férias no meio do ano ou final de ano, não tinha o que fazer. Nós acompanhávamos os nossos pais. O que nossos pais faziam? Roça. Então eu colhi algodão, colhi tomate. Fiz bagunça, na verdade, né? Tudo que você pode imaginar, eu participei já de colheita, entendeu? Então, porque eram nossas férias de meio de ano, final de ano, a gente ia para dentro dessas roças aí fazer bagunça e ajudava os pais e as mães também ali no processo de colheita, né? Meus pais vieram de uma família muito humilde, muito simples, né? Trabalhavam, inclusive, nessa época na roça. Então, minha trajetória começou ali. Ali, para mim, foi meu primeiro trabalho, nessa faixa dos 10 anos de idade ali. Que legal. E falando um pouquinho já de uma época mais madura, quando o trabalho começa a, de fato, não ser uma brincadeira, começa a ser já ali uma coisa mais séria, né? Que as pessoas começam, pô, Fernando, o que você vai ser, né? O que você vai trabalhar com o quê? Você lembra um pouco dessa época? Como que foi esse contexto à época? Cara, assim, eu não passei por essa fase, até porque uma família muito humilde, ninguém era formado na minha casa, então não tinha muito essa preocupação com formação, né? Não existia muito isso lá. Então eu comecei a trabalhar com 14 anos, registrado, naquela época ainda podia, né? Hoje em dia já não pode mais, mas com 14 anos eu comecei a trabalhar numa empresa chamada FMC, uma empresa norte-americana, e ali foi vamos dizer que foi meu começo no meio profissional, com 14 anos. E aí depois, quando chegou com 17, 18 anos, eu decidi fazer administração, fiz administração nessa época, e fiquei nessa empresa por 4 ou 5 anos. E o interessante, eu não comecei em tecnologia, tanto que a minha formação não é tecnologia, eu sou formado em administração e depois também fiz marketing. Mas eu não tenho uma formação em tecnologia. E eu comecei dentro da área de negócio. E isso tem tudo a ver com o meu posicionamento hoje de tecnologia voltada a negócio. Tá? Então, meu começo começou lá em 14 anos, dentro da FMC, uma empresa norte-americana, e depois eu fui convidado em 97 para ir trabalhar na Nivea. Todo mundo aí, as mulheres, para mim, devem conhecer o produto, né? A latinha azul. É verdade, famosíssimo, né? E é interessante, o cara que era presidente da FMC no Brasil, saiu, foi para a Alemanha, quando ele voltou para o Brasil, ele estava como presidente da Nivea e com um amigo nosso, cruzou na rua, ali na Alexandre de Moraes, Alexandre Dumas. Sim, Alexandre Dumas, São Paulo, São Paulo. Eu estava andando um dia na rua lá, cruzei com esse amigo comum nosso, o Wagner Lungov, que é meu cara que eu gosto muito. E ele falou, cara, você está trabalhando aqui do lado? Eu falei, estou aqui do lado, a empresa mudou para cá e tal. Ele falou, olha, você não quer vir trabalhar com a gente na Nivea? Eu falei, opa, com vocês sempre. Aí mudei, saí da FMC e fui trabalhar na Nivea. E fiquei ali 3 anos na Nivea também. E lá foi meu começo de tecnologia. Olha só. Por quê? Porque eu trabalhava na área de negócio, era da parte comercial. E chegou um dia, o diretor comercial me chamou na sala e falou assim para mim, cara, você já ouviu falar de SAP? Eu falei, não, nunca ouvi falar que negócio de SAP. Ele falou, também não, tá aqui, ó. Você vai participar do projeto, seja bem-vindo ao projeto. Que legal. São 2 anos de projeto aí. A base aqui, a Nivea já fez isso na Alemanha, já fez isso tudo na Europa. Os caras estão trazendo um modelo para o Brasil de SAP para dentro do Brasil. A consultoria vai chamar Plaut.
e você vai trabalhar com esses caras aí e vai tocar o projeto pela área comercial. Uau. E aí eu entrei em 98 no projeto de SAP dentro da Nivea. Foi a minha imersão para dentro da área de tecnologia. E estou nesses anos todos aí. Poxa, que legal, que trajetória bonita. Você sabe que entrevistando muitas pessoas aqui, eu pude vivenciar um pouquinho dessa riqueza, né? Da tecnologia ter ganho profissionais de negócio para ajudar a incorporar ainda mais, né? Ou seja, os profissionais de tecnologia, o know-how e fazer da tecnologia uma grande transformação. Fernando, olhando um pouco então na sua trajetória, você começou na FMC, uma empresa que o Brasil deve muito, né, ao agronegócio, a Nivea, uma empresa que também está presente no Brasil há tanto tempo, e aí você foi, né, ou seja, ganhando experiência nesse projeto SAP, imagino que o bug do milênio foi algo muito presente naquela época também. Quando você de fato começou a transicionar já para uma função mais de liderança, né? Não só um cara de negócios, de conhecer tecnologia aplicada ao negócio, mas também começar a liderar pessoas, a apoiar pessoas. Interessante. Eu saí da Nivea em 99, pedi para sair da Nivea em 99, fui trabalhar na Sharp como consultor de SAP, depois saí da Sharp também, depois de um ano mais ou menos, e fui ser consultor dentro, numa parceria com a Accenture, dentro da Unilever, no qual eu fiquei 7 anos. E ali dentro da Unilever, já comecei a me posicionar dentro da Unilever como um líder da estrutura de consultores voltado à parte comercial, porque era a minha bagagem, era o que eu tinha grande conhecimento, e eu já no mercado já era conhecido como um grande especialista no módulo de comercial da SAP, e aí fui trabalhar na Nivea. Fiquei na Nivea, fiquei na Unilever até 2007. E esse período que eu fiquei na Unilever foi muito bom, mas foi muito cansativo, porque eu tive que mudar 3 vezes, morei na Colômbia com toda a família pela Unilever, depois fui morar no México, depois fui morar na República Dominicana, e com família, criança pequena. Então, quando eu voltei para o Brasil, que foi no final de 2006 para 2007, eu já estava cansado, falei, cara, eu não quero mais viajar. E aí recebi um convite da Hypera Pharma, que é a antiga Hipermarcas, para ir participar de um projeto em Barueri com eles, de SAP. E quando eu cheguei ali, um projeto que já estava... Eu cheguei em janeiro, o Go Live era no Carnaval, fevereiro para março. Ou seja... Cheguei para qualificar o ambiente deles. E aí encontrei muita inconsistência, porque eu era especializado no assunto, e fiz um trabalho bacana com eles. E quando terminou esse projeto, esse Go Live em março de 2007, eles me convidaram para assumir a gerência da área dentro da Hypera Pharma, antiga Hipermarcas. E aí eu relutei um pouquinho na época, eu gostava muito de ser consultor, dessa liberdade de viajar, tudo isso. E falei, cara, mas eu já tinha essa pegada de ser gestor, tal, gostava muito dessa liderança. E aí eu topei, falei, não, vou ficar aqui. E aí, até uma coisa interessante, né? Foi para mim um momento muito decisivo na minha vida. Por quê? Porque eu, como consultor, eu já era um cara que tinha uma remuneração naquela época em torno de R$30 mil por mês, porque era uma referência dentro do meu modo, e fui para ganhar um salário de seletista de R$12 mil. Então você imagina o impacto financeiro. Né? Então muita gente olha a minha trajetória e fala assim, você é um diretor de uma Hypera, ficou 15 anos lá, com um salário bacana, uma posição interessante, está hoje no Grupo Saga também, numa posição interessante, mas eu costumo falar que eu paguei o preço, porque eu tive que tomar uma decisão na minha vida entre migrar de um processo que era muito tranquilo, que era uma área de zona de conforto total, eu era um consultor já reconhecido no mercado, tinha um salário diferenciado, e eu falei, não, cara, agora eu quero mudar para a gestão. E aí eu topei fazer essa transição para a gestão, né? Queimei todas as minhas economias até eu conseguir né, equalizar, mas foi uma mudança interessante. E aí eu comecei nessa época, em 2008, nessa posição de gestão e rapidamente virei gerente executivo lá dentro e depois me tornei o diretor da área. Comentava com o pessoal ali fora que eu assumi uma diretoria com 265 pessoas em TI. Uau! E fiquei Fantástico. 6 anos nessa posição lá com eles, dentro da área de tecnologia. Como diretor, fiquei na Hypera 15 anos como total. E como diretor de tecnologia 6 anos, porque eu fiz a minha carreira lá, como gestor eu fiz dentro da Hypera, né? Passando como gerente executivo e diretor da área. E aí, ano passado, que eu decidi sair. Aí eu te conto daqui a pouco. Muito legal, olha, trajetória super bonita, sem dúvida alguma você consolidou nessa carreira tão bonita que você construiu como um grande gestor, sem dúvida alguma à frente desse timaço, né, da Hypera, da Hipermarcas,
e o mercado reconhece muito isso. A gente te agradece, viu, Fernando, de você ter escolhido, né, e seguido a carreira de tecnologia, porque a área de vendas é muito bacana também, eu posso dizer de uma forma muito de experiência, né? Fernando, a gente sabe que uma vida executiva, que uma vida de trabalho, ela não é feita só de glórias, né? A gente tem momentos ali super difíceis e que você trouxe alguns momentos como esse. Além desse momento de viajar muito, de viver na América Latina Central ali, algum outro ponto que sempre chama muita atenção, que foi talvez um divisor de águas para o seu sucesso, para você chegar numa posição de tanto destaque? Acho que eu posso citar alguns aqui. Um foi uma pessoa que passou pela minha vida, que foi antes de eu entrar em tecnologia, chamado Wagner Longov, que foi um gestor que eu tive. Esse cara foi um cara que pegou um menino que era rebelde, um cara que era inteligente, capaz, mas estava meio sem orientação. E ele foi um grande gestor na minha vida. Ele me deu caminho, me deu direção. Então isso para mim foi um marco na minha carreira. Perfeito. Acho que é essa pessoa que passou por... Deus me abençoou de ter esse profissional no meio do meu caminho aí, que me ajudou bastante. Mas eu vejo também que um capítulo muito interessante. Quando eu fui trabalhar com SAP, também no começo, eu tinha 10% do conhecimento. E eu me aventurei e falei, não, eu quero esse negócio para mim, vou trabalhar com isso. Você não estava preparado para aquilo ainda? E eu lembro que eu fui ser consultor em 99 na Sharp. O guarda da noite na Sharp me conhecia por nome. Porque as pessoas iam embora e eu ficava virando a noite para estudar e me preparar para as reuniões que eu tinha no dia posterior, porque eu tinha que ser o cara de consultor e muitos assuntos eu não conhecia ainda. Então, eu vejo que eu tive que pagar um preço de me doar. Então, acho que esses foram dois momentos que, para mim, foram marcantes. Eu tenho um profissional que cruzou comigo, que me deu atenção, que me deu gestão, e também essa decisão de falar, cara, eu quero esse negócio e eu vou pagar o preço por isso. Eu vou estudar, eu vou fazer jornada dupla para poder cumprir as minhas obrigações dentro da empresa. Então, acho que isso foi marcante. Outra coisa que eu colocaria, que acho que é interessante, foi esse momento também de tomar a decisão entre deixar de ser consultor e ser um gestor. Tá. Eu acompanhei essa transição de várias pessoas e, infelizmente, nem todo mundo consegue fazer isso muito bem. Porque ser consultor, um papel de consultor e um papel de gestão é bem diferente. Eu tenho amigos que fizeram essa transição muito bem também, mas teve outros que não conseguiram fazer essa transição. Acho que foram 3 momentos aí que eu acho que... Fora que nossa área de tecnologia, quantos momentos eu vivi em tecnologia de virar noites trabalhando, motivando a equipe para ficar 2, 3 dias, aí 36 horas no ar. Então, tem muita história que a gente pode contar aqui de desafios com projetos, com virada de sistema, lançamento de empresa nova. A Ipera foi uma empresa que comprou 28 empresas enquanto eu estava lá. O Roldão, que você conhece, ele fez parte de uma equipe que eu tinha ali no Farmasa, na Avenida Brooklyn, ali em São Paulo. Então, nós montamos uma estrutura lá, dentro dessa estrutura tinha 110 pessoas só para fazer integração de empresas. Eu tinha um calendário que era a cada 3 meses a gente trazia uma empresa para dentro da SAP. E fazia 3 ao mesmo tempo. Então o negócio que era assim, a gente montou uma estrutura gigante, muito trabalho, muito esforço. Então acho que, não sei se eu consegui responder, mas... Totalmente. Como uma empresa especialista em conectar pessoas, a NetGlobe entrega soluções para as empresas estarem cada vez mais alinhadas ao novo. Reúna pessoas. Conheça o escritório do futuro. Um importante legado que nós podemos deixar também nesse nosso bate-papo, né, Fernando, é nos dirigirmos a outras gerações, né? Não vamos determinar qual geração aqui, mas principalmente aquelas pessoas que gostam de tecnologia, mas que não tiveram talvez essa trajetória que nós estamos dizendo, né? Pessoas chaves que nos estimularam, decisões ainda. Vamos deixar uma mensagem para esse pessoal que está querendo entrar no mundo fascinante da tecnologia, mas que talvez fique ainda ali naquela indecisão? Acho super legal. Assim, como você colocou, né? É um mundo sensacional. É um mundo que... outro dia uma tia pediu para eu falar com um sobrinho para explicar para ele o que era tecnologia, porque ele estava querendo entrar, estava uma dúvida se ia para engenharia, se ia para tecnologia, me ligou, falou, fala com ele aqui para explicar o que é esse negócio, né? E foi um prazer para mim fazer isso, porque até eu me recordei, falei, pô, por que eu vim parar nesse negócio, né? Então eu vejo assim, é sensacional, acho que é um negócio muito bacana, porém, vale reforçar, né? É uma área que cada vez mais
nós estamos dentro de tecnologia, nós temos que... É uma área que você precisa constantemente estar em aprendizado. Eu acho que todas as áreas precisam, mas tecnologia, principalmente, você precisa ter esse constante aprendizado. Você precisa entender daquele negócio onde você está inserido. Você fala assim, Fernando, qual que é a grande diferença? O que você deixaria para um cara que está começando agora? Cara, é sensacional, é maravilhoso. Entretanto, você precisa ter essa fome, essa vontade de querer aprender constantemente. A tecnologia está mudando o tempo todo, está evoluindo o tempo todo. Esse negócio cada vez está se potencializando, então se levava 5 anos para evoluir, hoje evolui a cada ano. Então eu vejo que a grande mensagem é: precisa ter um aprendizado contínuo. A pessoa precisa procurar ter essa construção do conhecimento. E nesse tempo de hoje, essa construção para mim ela tem que ser colaborativa. Não adianta mais querer aprender sozinho. Essa construção do saber, ela tem que ser feita de forma colaborativa. Então eu falei, Fernando, qual que é a sua grande dica? Cara, estude, mas preferencialmente faça isso de uma forma colaborativa. O nosso mercado tem muita opção de como fazer isso, de conectar outras pessoas, conectar comunidades, conectar os hubs de inovação, conectar as pessoas, para que você possa construir. E quando você vai construindo esse saber de forma coletiva, você também vai criando um network de pessoas. E a gente sabe como pessoas no nosso meio é importante para o nosso crescimento pessoal e profissional. Você precisa de outra pessoa para crescer. Não, você não vai crescer sozinho. Então, se você faz essa construção do seu saber de forma coletiva, você vai acrescentando pessoas na sua vida que vão te ajudar no seu crescimento pessoal e no profissional, que é o que eu comentei. O meu crescimento profissional dependeu lá de um cara que eu conheci lá em 97, que foi um gestor na minha vida, que deu o pontapé inicial. Precisou de uma pessoa só para me ajudar, pôr no caminho. Então tá. Não sei se eu consegui responder. Totalmente inspirador essa sua grande contribuição. Fernando Moura, meu muito obrigado em nome de todo o time envolvido nesse projeto, né, a comunidade de TI do nosso país, né, agradece por você poder compartilhar, né, e deixar de uma forma tão bonita, né, a sua história ofertada para as pessoas que querem se inspirar na sua trajetória. Meu muito obrigado, Fernando. Obrigado a vocês, mais uma vez reforço parabéns aí pela iniciativa, por esse projeto maravilhoso, que possamos ainda escutar, né, e ver muita gente falando com você aqui nesse momento gostoso. Muito legal. Meu muito obrigado. Valeu. Parabéns. Obrigado.